Falar de um jogador que atualmente é da seleção brasileira, é um jogador que a torcida do Flamengo pede muito a contratação e ele falou sobre a possibilidade de jogar no Flamengo. Tem também declaração de Léo Pereira sobre a saída de Felipe Luiz. Tem também ingressos voando para o jogo de domingo, tá? E tem também, galera, acabei de receber informação aqui, atualização sobre Bruno Henrique, renovação de Bruno Henrique. Vou até botar aqui na pauta porque acabou de chegar a mensagem no WhatsApp. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos lá. Flamengo e Santos, galera. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos em 1 hora, tá? Após a abertura para público geral. Já são mais de 42 mil bilhetes emitidos para o jogo de domingo às 5h30 no Maracanã. Domingo de Páscoa. Será que o Flamengo vai dar chocolate no Santos? E a expectativa da diretoria é para mais de 60 mil presentes no Maracanã. Repito, o jogo 5h30 da tarde. Esse jogo vai ter um holofote ainda maior, porque é um bom teste para Neymar provar que tem condições de jogar a Copa do Mundo. Acredito eu que o Neymar, craque do Santos, e para muitos o craque que pode salvar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, terá um bom teste. Será que ele passa no teste? Espero que não. Espero que dê Flamengo no Maracanã. Pois bem, galera, Léo Pereira falou sobre a saída de Felipe Luiz do Flamengo. Abre aspas. O presidente fez o que precisava ser feito pelo Flamengo. Eu estava em casa, tinha acabado de perguntar para o preparador físico qual seria a programação do próximo dia, que ainda não tinha saído. Fui pego de surpresa, assim como vários outros jogadores e o próprio Felipe. Mas o presidente teve que tomar alguma atitude, pensando no Flamengo. Sei que todo mundo ficou chateado no momento, e a própria torcida teve uma grande repercussão, mas sabemos que o presidente tem tomado as melhores atitudes em relação à instituição. Nós somos pagos para estar lá e dar o melhor ao Flamengo. Léo Pereira, fenômeno na resposta, é isso. O jogador pode ficar espantado, o jogador pode ficar surpreso, o jogador, no primeiro momento, pode ficar até triste, chateado com a saída de um amigo, que é o Felipe Luiz. Ele é amigo de todo mundo, sem sombra de dúvidas. Mas jogador não pode ter corpo mole porque um treinador que é muito querido foi demitido. Esse é o ponto. Léo Pereira, com outras palavras, ele diz o seguinte: jogador é pago para treinar e jogar. Jogador não é pago para ficar escolhendo treinador. Jogador não é pago para ficar tristinho, cabisbaixo, porque um treinador foi demitido. Felipe Luiz deveria ser demitido ou não? Eu tenho a minha opinião. Você tem a sua e o BAP sabe, a gente sabe muito bem que ele tinha a dele, tanto é que ele tomou a decisão, como disse Léo Pereira, pensando no melhor para o Flamengo. Não no melhor para o BAP, não no melhor para José Boto, não no melhor apenas para os jogadores, mas para a instituição Flamengo. Instituição essa que é enorme, ninguém, nem Zico, é maior do que a instituição Flamengo. E essa instituição paga muito bem os seus funcionários, leia-se, os jogadores, para eles performarem da melhor maneira possível. E essa instituição investiu alto para contratar um outro treinador, que é muito bom, por sinal, e tanto é que os jogadores já estão elogiando o dia a dia de Leonardo Jardim. Então, segue o baile, parabéns ao Léo Pereira pela declaração. Luiz Henrique, agora é o assunto, jogador de seleção brasileira que vai estar na Copa do Mundo, pelo menos o Ancelotti não disse, mas eu acho sim que ele vai estar na Copa do Mundo, a não ser que se machuque, porque joga muita bola e a torcida do Flamengo pede muito a contratação desse jogador. Eu até vi um vídeo do parceiro pilhado, o Thiago Asmar, falando que o Flamengo pensa na contratação. Óbvio que o Thiago Asmar não ia inventar isso, o pilhado não ia inventar isso, ele está lá acompanhando a seleção brasileira, certamente apurou muito bem essa informação, e eu espero que faça isso. Eu acho que o Flamengo, a instituição grande que é, tem que pensar em grandes jogadores. E o Luiz Henrique é um baita jogador. Vene, você queria o Luiz Henrique? Gente, pô, agora, hoje, nesse momento, o Luiz Henrique joga muita bola. E ele deu uma entrevista ao canal Gold para a jornalista Isabelle Costa, e a Isabelle perguntou a ele sobre jogar no Flamengo, se ele jogaria no Flamengo. Ele, cara, sempre muito carismático, com um sorrisão no rosto, disse: eu não posso falar, risos, eu não posso falar disso agora, eu quero desempenhar o melhor no meu clube para depois decidir meu futuro com a minha família. Bom ponto, não descartou.
Em outros momentos, ele poderia falar, não, sou cria do Flu, jamais jogaria no Flamengo. Agora, deixou a porta aberta. Brincadeiras à parte, a gente sabe que é uma operação difícil e cara, porque eu duvido o Zenit liberar aí por um valor abaixo do que eles investiram, que já foi um valor alto, e agora ele em alta aí, seleção brasileira, Copa do Mundo, vai ser difícil tirar o Luiz Henrique do Zenit, tá? E para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato de Bruno Henrique. Perguntei ao empresário dele se tinha alguma novidade, aí ele falou, semana que vem estarei no Rio. Eu perguntei para se reunir com o Fla, ele disse, provavelmente sim. Lembrando, o Flamengo fez uma proposta ao representante de Bruno Henrique, em uma reunião que aconteceu dias atrás, e agora as partes estão negociando. A proposta do Flamengo é uma renovação por mais um ano, lembrando que a última renovação de contrato de Bruno Henrique foi em 2023, teoricamente, na visão de pessoas que administram a carreira dele, o salário dele já está defasado em relação ao que os demais jogadores, destaques do elenco, também ganham atualmente. Então é uma conversa, lembrando que estamos falando de um ídolo, tá? Então todo cuidado é pouco na hora da comunicação, porque eu acho que a imagem do ídolo não pode se arranhar, não pode ficar arranhada por conta de uma negociação de renovação de contrato. Eu gosto sempre de lembrar da negociação envolvendo Everton Ribeiro, outro ídolo, que no fim das contas acabou não ficando, mas foi uma negociação extremamente justa e limpa com todos, e a imagem não ficou arranhada. Beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre essa daí, ó, esse jogador do Flamengo convocado para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti avisou, e ó, vou te falar, eu vi a entrevista coletiva ao vivo, ele estava irritado, o homem, hein? Porque ele foi questionado sobre a convocação de Danilo, porque de fato é uma convocação que muita gente reclama, questiona. Eu mesmo, sou sincero, falo, eu não levaria o Danilo. Eu acho que, embora seja um bom jogador, uma história linda no futebol, mas eu vejo outros jogadores sendo mais importantes para a seleção brasileira. Mas eu estou falando de fora, eu não sou o treinador. O treinador pode enxergar características, virtudes, qualidades em um jogador que nós aqui de fora a gente não consegue enxergar. E o Ancelotti enxergou características, virtudes em Danilo, do Flamengo, zagueiro barra lateral, que dão a ele o passaporte para a Copa do Mundo. E o Carlo Ancelotti foi questionado na entrevista coletiva sobre o Danilo. Ele estava irritado, ele falou, tem hora que eu fico cansado de falar a mesma coisa. E ele mandou logo a real. Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é certo de estar na lista final dos 26 para a Copa do Mundo, porque eu gosto dele como caráter, como personalidade, como jogo. Ele pode atuar em várias posições da defesa. Então, entre os 9 defensores, vai estar Danilo. Mandou a real, acabou logo com isso, e tá certo. Tá certo no sentido assim de chamar a responsabilidade e falar logo, porque assim param de perguntar para ele, porque de verdade, toda entrevista coletiva fazem a mesma pergunta sobre o Danilo. Gente, não tem jeito. Danilo se tornou o que foi o Daniel Alves em 2022 com o Tite, por exemplo. Ou tem outros jogadores aí, outros treinadores. É aquilo, jogador de confiança. Jogador que pode ser o elo dele com o elenco. É um homem dele, não tem jeito. É um homem dele. Tem o Casemiro também, que é titular absoluto, mas o Danilo não é titular, porém é o homem de confiança do Ancelotti. Então Danilo, zagueiro barra lateral do Flamengo, estará na Copa do Mundo. É isso, pelo menos um jogador do Flamengo vai estar disputando a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. E vocês, o que vocês acham? Você, como torcedor rubro-negro, fica feliz, questiona? Você é brasileiro, você quer que a seleção brasileira seja campeã, espero eu, né? Você acha que é uma boa para o Carlo Ancelotti levar o Danilo? Eu, particularmente, não levaria. Mas, enfim, quero saber a opinião de vocês. Vamos falar agora a programação do Flamengo para essa semana, galera. Semana importante para o Flamengo. Tem jogo quinta contra o Red Bull Bragantino fora de casa, 9h30 da noite. E no domingo recebe o Santos no Maracanã, 5h30 da tarde. E a programação é treino, que já aconteceu nessa segunda-feira, 10 horas. E a gente vai falar que teve boa notícia no treino. Treino, terça-feira, 10 horas da manhã. Quarta-feira, treino, 3 horas da tarde. E
À noite, 7h30 da noite, viagem para São Paulo. Na quinta-feira, já em Bragança Paulista, treino 11 horas da manhã, tá? Lá no CT, no hotel, /CT que eles ficarão. E aí, à noite, 9h30 da noite, jogo contra o Red Bull Bragantino no estádio Cícero Marques. Sexta-feira, 3 horas da manhã, viagem de volta para o Rio de Janeiro. E na sexta-feira, treino à tarde, 5 horas. Sábado, treino, 5 horas da tarde. Domingo, jogo 5h30 da tarde contra o Santos no Maracanã. Jogo esse que o Neymar está encarando como muito importante na sua busca por uma vaguinha na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Com todo respeito ao Neymar, mas se o Flamengo jogar de uma maneira séria, olha, se depender desse jogo aí, o Neymar não vai para a Copa do Mundo não, porque eu fico imaginando o Pulgar ouvindo que o Neymar quer jogar muito bem contra o Flamengo para ir para a Copa do Mundo. Alô, Pulgar! E aí, o que você acha disso? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Sobre a boa notícia no treino dessa segunda-feira. Bruno Henrique liberado, treinou 100%, sem nenhuma dor no pubis, ele estava tratando uma pubalgia e pode ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Leonardo Jardim. Lembrando, Bruno Henrique não entra em campo desde a final da Recopa contra o Lanús por conta dessa pubalgia, e eu acho que vai ser um jogador muito importante para o Leonardo Jardim por conta das suas características de jogo. Embora não seja mais aquele Bruno Henrique que a gente viu e acompanhou em outrora, como em 2019, a sua velocidade, a sua explosão, mas ainda assim é um Bruno Henrique extremamente decisivo e que pode agregar ao setor ofensivo do técnico Leonardo Jardim. Na ponta esquerda, para mim, o Samuel Lino é titular hoje com o Jardim. O Cebolinha perdeu espaço, quem sabe o Bruno Henrique possa ganhar esse espaço perdido por Cebolinha. Enfim, fico muito feliz em ver o Bruno Henrique de volta, ídolo da torcida rubro-negra. Tomara que agregue bastante a equipe comandada por Leonardo Jardim. Para finalizar nosso vídeo, galera, Carrascal encerrou a sua participação na data FIFA pela seleção colombiana. Lembrando que o Meia jogou por apenas 27 minutos no jogo de quinta-feira contra a Croácia, quando a Colômbia perdeu por 2-1. E ontem, contra a França deu um baile na Colômbia, com time reserva, 3-1 para a França. O Carrascal nem saiu do banco de reservas, ou seja, não entrou em campo. Ele chega ao Rio de Janeiro na manhã dessa terça-feira. Se der tempo, ele vai ao CT e se reapresenta ao técnico Leonardo Jardim, porque o treino é pela manhã. Caso não dê tempo, ele se reapresenta ao técnico Leonardo Jardim no treino de quarta à tarde, mas, a priori, fica à disposição sem problemas, até porque ele não entrou em campo no jogo de ontem, domingo, ou seja, é muito tempo para ele se preparar, descansar para esse jogo muito importante contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que vencer, não há margem mais para erro na busca aí por esse título do Brasileirão. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote para o ex-treinador da seleção e para o ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho.
que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de R$ 1.700.000 por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Felipe Luiz resolveu dar sua entrevista depois de ser demitido do Flamengo para contar sobre os próximos passos. O ex-treinador do Flamengo, que está em Madrid e assistiu nesse final de semana a um jogo do time sub-12 do Flamengo numa competição espanhola. Depois da partida, ele foi perguntado sobre seus próximos passos, o que ele está fazendo, e a frase foi a seguinte, abre aspas, estou visitando alguns clubes, alguns treinadores, para poder atualizar ideias, conhecer gente nova. Acho que essa troca faz a gente evoluir muito. Esses são meus próximos passos. Vale a lembrança de que desde que foi demitido no Flamengo, Felipe Luiz já recusou 2 propostas de clubes brasileiros, do São Paulo e do Cruzeiro. A ideia do Felipe Luiz e do seu empresário, o Jorge Mendes, é encontrar um clube interessante para que ele possa começar a trabalhar a partir de julho, depois da Copa do Mundo. Essa é a ideia, esse é o projeto. Felipe Luiz, que inclusive chegou a contar que está aproveitando esses dias sem trabalho para colocar a casa em ordem. Abre aspas para o Felipe Luiz, me aposentei como jogador em dezembro de 2023 e já estava trabalhando como técnico em janeiro de 2024. Nunca tive tempo para poder resolver coisas básicas, como por exemplo, minha casa em Madrid. Felipe Luiz vai dar bom treinador? Vai ser um dos maiores do planeta ou não? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião sobre o ex-comandante rubro-negro, beleza? Quero te atualizar agora sobre um jogador invisível no Flamengo, história maluca, mas você vai entender. Gonzalo Plata está de mal, da diretoria, dos demais jogadores, enfim, o clima para ele no Flamengo não é dos melhores. Foi também por isso que ele decidiu recentemente tirar todas as fotos que faziam alusão ao Flamengo das suas redes sociais e mais, deixou de seguir o Flamengo em todas as suas redes sociais. A resposta do Fla veio nesse sábado, depois do empate 1-1 da seleção equatoriana contra Marrocos. Plata foi titular absoluto, jogou 92 minutos e foi bastante elogiado, mas numa postagem que o Flamengo fez sobre seus atletas que estiveram em campo defendendo suas seleções em amistosos, o Plata foi, entre aspas, esquecido pelo rubro-negro. Essa postagem que tinha imagens de Arrascaeta, Varela, Carrascal e Léo Pereira. Dos únicos que não foram citados, lembrados ou tiveram fotos por lá foram Danilo, que foi reserva na seleção brasileira, algo que dá para entender, e o Plata, que foi titular absoluto, como eu contei. Importante registrar que a situação do Plata é das piores. Ele é visto como um cara indisciplinado, que causa muitos problemas, e a verdade é que o Flamengo procura por interessados que queiram comprar o jogador. O Cruzeiro fez uma oferta de empréstimo, a oferta foi considerada ruim, e a expectativa do Fla é que ele possa ser vendido na janela da metade do ano, especialmente ou preferencialmente para clubes do exterior. Luiz Henrique, atacante do Zenit, interessa a Palmeiras e Flamengo. E a dupla mais rica do futebol do Brasil e da América do Sul cogita a proposta para metade do ano. Já vou antecipando que trata-se de uma das operações mais caras já feitas por aqui. O Luiz Henrique havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. E embora não tenha uma performance espetacular na Rússia, vai muito bem com a camisa da seleção brasileira, como ele provou no amistoso contra a França na última semana. Até por isso, hoje o Zenit só aceita se sentar para conversar com qualquer clube interessado no Luiz Henrique a partir de 40 milhões de euros. Operação que nunca foi feita pelo Palmeiras, o Flamengo acaba de investir cerca de 42 milhões de euros para a compra de Paquetá. O contrato do Luiz Henrique com o time russo só termina em dezembro de 2029. Temporada atual de 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ele é titular absoluto, mas não tem conseguido repetir os números bons, por exemplo, de sua passagem pelo Botafogo. Importante completar que o Flamengo vê no Luiz Henrique uma ótima oportunidade de mostrar ao mercado como ele está forte e capaz de investir alto. Já o Palmeiras vê no Luiz Henrique alguém diferente, que quebra linhas e que poderia chegar para substituir o Alan, que tem tudo para ser negociado na metade do ano. O que você pensa sobre o Luiz Henrique? Caberia no seu time do coração? E essas cifras envolvidas em clubes de futebol no Brasil? Quando é que essa conta vai parar?
use o espaço para comentário, opine. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho, beleza? A gente se encontra mais tarde, tchau. Salve, salve nação, mais um vídeo aqui no canal do Brené Fly, informações do nosso Mengão. Fortalece com like, pessoal, é muito importante para que o nosso trabalho aqui na plataforma venha crescer a cada dia mais e mais, para que o YouTube também entregue para mais torcedores flamenguistas. Comenta aqui embaixo também, ajuda no engajamento aí, para que a gente possa estar trocando aquela ideia. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho da notificação, porque mais tarde a gente volta com mais informações do nosso Flamengo. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Não esquecendo aqui sempre, dando de crédito, canal do Nicola e Benê Casagrande na voz. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.